Quando se trata de ser uma das pessoas mais odiadas de todos os tempos, que nome vem à sua cabeça? Com certeza, a maioria das pessoas pensam em Adolf Hitler, um ditador genocida que construiu a Alemanha nazista e desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Mas isso pode levantar a seguinte questão: será que nunca tentaram assassinar Hitler ao longo dos anos? Bem, por incrível que pareça, aconteceram inúmeras tentativas. Na verdade, ocorreram aproximadamente 45 tentativas frustradas antes de Hitler tirar sua própria vida em 30 de abril de 1945, em Berlim. Mas por que nenhuma pessoa teve êxito em matar Hitler? Vamos descobrir hoje, em Histórias UOL, como Hitler sobreviveu a 45 conspirações de assassinato. Num momento crucial antes de Adolf Hitler ascender ao poder, ele enfrentou um encontro com a mortalidade que a história mais tarde consideraria milagroso. O ano era 1921, e sendo um jovem, mas fervoroso, Hitler fez um discurso apaixonado na renomada cervejaria Hofbräuhaus, em Munique. Foi aqui, no meio de uma multidão alimentada pelo álcool, que as sementes do extremismo criaram raízes sob o nascente partido nazista. Em meio ao caos de uma briga de bêbados, tiros foram disparados em direção ao pódio, onde Hitler estava. Suas palavras alimentavam tanto o fervor quanto a fúria. Apesar do caos e do perigo, Hitler persistiu. A sua voz inabalável durante notáveis 20 minutos, até que as autoridades interviram. Este momento, repleto de tensão e desafio, prenunciou a era tumultuada que se seguiria, definindo o curso da história para as gerações futuras. Sobreviver à tentativa de assassinato reforçou a determinação de Hitler, impulsionando-o em direção à sua primeira tentativa de chegar ao poder na Alemanha apenas 2 anos depois, conhecida como Putsch da Cervejaria. Em 1923, em meio ao tumulto do golpe contra o governo alemão, Hitler enfrentou mais 2 encontros com a morte. Os assassinos o atacaram 2 vezes, sendo a primeira durante um discurso e outra enquanto ele viajava de carro. Apesar do perigo, a sobrevivência de Hitler solidificou ainda mais a sua determinação em prosseguir a sua agenda radical, moldando a trajetória da história a cada fuga por pouco. Os riscos aumentaram dramaticamente em 1932, quando Hitler enfrentou um ataque violento de 5 tentativas de assassinato separadas. Apesar do perigo crescente, o futuro Führer mostrou-se resiliente. Durante um incidente angustiante, os agressores atiraram pedras contra ele durante um discurso, conseguindo feri-lo, mas não conseguiram desferir um golpe fatal. Outra tentativa de emboscar seu carro fracassou devido ao momento e à localização. Implacáveis, os possíveis assassinos fizeram outra tentativa desesperada, tentando atirar nele enquanto ele viajava de trem. Por pura sorte, ou talvez pelo destino, Hitler escapou por pouco de cada atentado contra sua vida, solidificando seu status lendário e alimentando sua marcha implacável em direção ao poder. Entre os 5 atentados contra a vida de Hitler, um complô particularmente insidioso envolveu uma carta envenenada enviada por Ludwig Assner, um político alemão residente na França. Felizmente, as autoridades interceptaram a tentativa letal antes que ela atingisse o seu alvo. No entanto, a tentativa mais próxima ocorreu durante um jantar no estimado Hotel Kaiserhof, em Berlim, onde foi feita uma nova tentativa de envenenar Hitler. Ironicamente, Hitler foi o menos afetado entre os clientes. Alguns especialistas atribuem sua sobrevivência à dieta vegetariana, que pode ter lhe proporcionado involuntariamente uma imunidade incomum. Em 1933, assassinos fizeram 2 tentativas frustradas de eliminar Hitler através de explosões. Karl Luttner, líder do Partido Trabalhista, orquestrou uma conspiração para plantar explosivos sob o palco preparado para o discurso crucial de Hitler antes do dia das eleições, que tinha como objetivo levar Hitler ao poder. No entanto, o governo democrático em exercício descobriu o esquema antes que ele pudesse ser executado. Numa tentativa descarada de perturbar a estabilidade, um grupo ousado procurou desencadear o caos, atacando uma igreja marcada para a visita do recém-nomeado chanceler Hitler. No entanto, o seu esquema prejudicial foi frustrado quando a vigilante polícia secreta descobriu o plano que tinha como missão a construção de túneis para plantar explosivos. Implacáveis com o fracasso, os adversários de Hitler reagruparam-se, procurando métodos alternativos para removê-lo do poder. O Dr. Helmut Milius, um proeminente industrial alemão, e o capitão Hermann Ehrhardt, um oficial reformado da Marinha, elaboraram um plano para desmantelar o regime de Hitler a partir do próprio partido nazista. Eles orquestraram a infiltração de quase 150 políticos de direita nas fileiras das SES.
Apesar dos seus esforços meticulosos, a Gestapo, que era a polícia secreta criada pelos nazistas, com o objetivo de monitorar, perseguir indivíduos e grupos que pudessem representar alguma ameaça ao Estado, interveio rapidamente, frustrando a conspiração antes que esta pudesse causar danos. A maioria dos infiltrados teve um destino sombrio, sendo presos e executados antes que sua conspiração pudesse se concretizar. O próprio Milos utilizou suas conexões, especialmente com o marechal de campo, Erich von Manstein, para escapar da perseguição com sucesso. Os infiltrados que nunca foram encontrados persistiram nos seus esforços de resistência interna dentro das fileiras da SS. Em 26 de novembro de 1937, Joseph Thomas, um paciente mental, embarcou numa viagem de Elberfeld a Berlim com a intenção de assassinar Hitler e Göring, mas acabou sendo surpreendido e detido pela Gestapo na estação. Embora os motivos de Thomas permanecessem obscuros, Maurice Bavot esteve perigosamente perto de assassinar Hitler quase um ano depois com um plano surpreendentemente igual. Ao contrário de Thomas, Bavot nutria uma convicção clara e fervorosa. Ele via Hitler como a personificação do próprio diabo. Bavot, um estudante de teologia católica originário da Suíça, estava matriculado no seminário Saint-Ilan, na Bretanha, e era afiliado à organização estudantil anticomunista na França, conhecida como Compagnie du Mystère. O grupo, por razões desconhecidas, atribuiu a ascensão do comunismo na Rússia a Hitler e o considerou responsável. Consequentemente, Bavot foi escolhido como o agente para iniciar a reintegração da dinastia Romanov na União Soviética, com o assassinato de Hitler como o primeiro passo fundamental. No dia 9 de outubro de 1938, Bavot viajou da Bretanha para Baden-Baden, armado com uma pistola semiautomática. Lamentavelmente, ele não conseguiu garantir uma audiência pessoal com o chanceler. No entanto, seguindo uma denúncia de um policial, Bavot redirecionou seus esforços para Munique, coincidindo com o aniversário do putsch da cervejaria. Sua intenção era atingir Hitler enquanto o ditador alemão passava durante o desfile. Mas vale lembrar que, quando o momento crítico se desenrolou, Bavot viu-se incapaz de reunir a determinação necessária para puxar o gatilho. Impedido pela falta de um tiro certeiro, ele também hesitou por medo de prejudicar precipitadamente outros líderes nazistas próximos de Hitler. Implacável, Bavot esforçou-se por arquitetar outra oportunidade de abordar Hitler, fabricando uma carta falsa de um suposto político francês. Infelizmente, apesar dos seus esforços, os preparativos para encontrar Hitler fracassaram, pois o chanceler já havia partido para outra cidade. A Gestapo prendeu Bavot rapidamente com base nas informações fornecidas pelo condutor do ônibus enquanto ele viajava em direção a Paris. O seu destino foi selado com a lâmina gelada da guilhotina em 1941. Em março de 1943, o tumulto da Segunda Guerra Mundial atingiu o seu apogeu, expondo a agressão desenfreada de Hitler. Os seus exércitos, como uma maré implacável, avançaram pelo teatro europeu, estendendo-se desde as estepes geladas da Rússia até aos campos de batalha da Ucrânia. Em meio ao inverno rigoroso, ele se aventurou na Ucrânia e em Smolensk, na Rússia, buscando reforçar o ânimo de suas tropas durante o inverno brutal do leste europeu. O general der Gebirgstruppe Hubert Lanz, que estava na Ucrânia, elaborou um plano ousado para orquestrar um golpe contra o Führer, com o objetivo de cercar o círculo íntimo de Hitler com tanques e efetuar uma prisão. Infelizmente, o cancelamento inesperado da visita de Hitler frustrou novamente a execução de mais um plano. No entanto, a subsequente visita de Hitler às frentes russas aumentou as tensões, resultando em múltiplas tentativas de assassinato após o seu regresso. Em outra tentativa de eliminar Hitler, o major Georg von Böselager, acompanhado por seus oficiais leais, fez uma ousada tentativa de interceptar e assassinar Hitler em um bosque isolado. No entanto, a presença de tropas da SS obrigou os conspiradores a abandonar o seu plano. Implacáveis, no quartel-general do Grupo de Exército Centro, em Smolensk, Böselager e Treschow conceberam um esquema perigoso para disparar as suas pistolas contra Hitler numa missão quase suicida. O plano foi mais uma vez abortado, ao saber que Himmler não se juntaria a Hitler para almoçar. O marechal de campo Günther von Kluge, apoiando discretamente o golpe, interveio, temendo que a ascensão de Himmler pudesse ser ainda mais prejudicial à pátria do que Hitler, tornando o assassinato fútil. Numa tentativa final, Fabian von Schlabrendorf astuciosamente forneceu uma bomba disfarçada como um pacote de 2 garrafas de bebida alcoólica a um oficial da comitiva de Hitler. A bomba foi preparada para detonar enquanto o avião de Hitler sobrevoasse a Polônia. No entanto, devido às temperaturas congelantes no porão de carga, a bomba não explodiu devido ao mau funcionamento do detonador. Felizmente, o pacote contendo a bomba foi recuperado pelos conspiradores antes que o seu verdadeiro conteúdo fosse descoberto.
Em 21 de março, Treschow fez outra tentativa de atentado contra a vida de Hitler, com Rudolf Gersdorff se oferecendo como voluntário para atuar como um homem-bomba durante uma viagem às armas soviéticas capturadas. Isto representou uma oportunidade monumental, pois Hitler não estava solitário na sua presença. Acompanhado por Göring, Himmler, Dönitz e Keitel, todo o escalão superior da Alemanha nazista reuniu-se ao lado do ditador. A vitrine de armas se desdobrava em um ambiente de museu, enquanto Gersdorff ativava discretamente 2 fusíveis com atraso de 10 minutos em dispositivos explosivos escondidos dentro de seu casaco. Sua intenção era prender Hitler em seus braços, enquanto as bombas detonavam, garantindo a morte do ditador junto com a sua própria vida. No entanto, Hitler viu-se limitado pelo tempo e apressou-se a percorrer a exposição, concluindo a visita antes do prazo de 10 minutos que Gersdorff tinha planejado. Assim que Hitler saiu do prédio, Gersdorff correu para o banheiro para desarmar as bombas. Assim, Hitler escapou da captura mais uma vez. Em 20 de julho de 1944, o arrojado coronel Klaus von Stauffenberg entrou no quartel-general militar de Hitler carregando uma maleta preparada para explodir. Ele tinha a missão de assassinar o Führer e tomar o controle do governo alemão. Este não foi o típico esquema repentino de atirar em Hitler durante uma briga em um bar. Em vez disso, foi uma conspiração meticulosamente elaborada há anos. Stauffenberg era apenas um entre um grupo significativo de elites alemãs que estavam desesperadas para se livrar do ditador, restabelecer a monarquia na Alemanha e estabelecer a paz com as potências aliadas. Entre os conspiradores proeminentes estavam o general Friedrich Olbricht, o general Treschow e o general Helmut Stief, entre vários outros. Stief, o chefe da organização do alto comando do exército, inicialmente se ofereceu para ser o assassino, mas acabou se desistindo. Consequentemente, Stauffenberg foi encarregado de carregar a maleta carregada de bombas e iniciar a Operação Valkyria, que era um plano alemão criado com o propósito de manter o governo do país funcionando em caso de uma emergência, através da mobilização do Exército Reserva da Alemanha para assumir todo o controle da situação, caso houvesse algum tipo de levante entre a população civil alemã ou uma revolta de trabalhadores estrangeiros dentro das fábricas de todo o país. Era uma mudança crucial no poder, pois os generais do exército alemão, junto ao coronel, modificaram o plano com a intenção de usar a força de reserva alemã para tomar o controle das cidades do país, desarmar a SS e prender a liderança nazista após o assassinato do ditador Adolf Hitler no atentado de 20 de julho. Apesar do planejamento meticuloso, esta tentativa de assassinato resultou do desespero. 2 tentativas anteriores do mesmo grupo foram frustradas. O major Axel von den Busch, sob o incentivo de Stauffenberg, tentou um atentado suicida contra Hitler usando uma mina terrestre enquanto exibia novos uniformes para inspeção. No entanto, a exibição foi cancelada porque os novos uniformes não chegaram a tempo. Ewald von Kleist mais tarde tentou uma tática semelhante durante outra inspeção uniforme, apenas para que Hitler cancelasse abruptamente a visita. Este momento crucial de 20 de julho tornou-se incrivelmente significativo para Stauffenberg e seus aliados. Eles viram isso como uma oportunidade do tipo agora ou nunca e decidiram prosseguir com seu plano, independentemente dos obstáculos em seu caminho. Mas o destino deu a Stauffenberg uma mão cruel à medida que todos os contratempos possíveis se desenrolavam. Num dia escaldante de verão, a administração da organização decidiu transferir a reunião para uma espaçosa cabana de madeira, em vez do típico bunker de concreto. Esta infeliz mudança diminuiu significativamente o impacto da explosão da bomba, devido à presença de janelas e superfícies mais macias. Além disso, como Stauffenberg era responsável pela execução de Valkyria, ele não podia se dar ao luxo de se arriscar na tentativa. Stauffenberg colocou discretamente a pasta ao lado da mesa perto à de Hitler e saiu silenciosamente da reunião, fingindo precisar atender um telefonema. Posteriormente, o oficial que entrou na sala para substituir Stauffenberg chutou inadvertidamente a pasta para longe do Führer. Esta tentativa desempenhou um papel crucial na revelação dos conspiradores por trás dos planos de assassinato. Logo após a notícia da sobrevivência de Hitler se espalhar, o pânico tomou conta das fileiras dos membros menores do golpe. O coronel-general Fromm, que tinha sido cúmplice do golpe desde o início, executou o general Olbricht numa tentativa de se proteger. As ações de Fromm também levaram à execução de outros membros proeminentes, incluindo Stauffenberg. Himmler e Göring iniciaram uma ampla verificação de lealdade nas fileiras da SS e da Gestapo. Aqueles que demonstrassem o menor indício de lealdade a Hitler enfrentariam execução, prisão ou enforcamento por corda.
Há rumores de que Hitler ordenou pessoalmente a filmagem das execuções envolvendo as famílias dos conspiradores e teve prazer em assisti-las. No entanto, não demorou muito para que ocorresse a invasão de Berlim pelo Exército Vermelho, o que resultou que Hitler finalmente tirasse a própria vida. Então, quais são os teus pensamentos sobre essa figura tão marcante na história? Será que a história em relação ao mundo hoje seria completamente diferente se alguma das pessoas que tentaram assassinar Hitler tivessem tido êxito? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não esqueçam de curtirem e se inscreverem em nosso canal. Mais uma vez, obrigado por assistirem a Histórias UOL.